Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Enquanto ele despedia multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. E os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero ler aqui para nós o ensinamento do diário, que vem falar sobre o momento ali em que Jesus ele despede aquela multidão e pede para os seus discípulos entrarem na barca, aonde que aqueles que estavam ali com ele caminhando, os apóstolos, né, subiram na barca e foram na travessia. Eu falo assim que nós adentramos dentro dessa barca quando nós somos batizados, quando nós vivemos os sacramentos, quando nós caminhamos com Jesus neste caminho longo para a eternidade. Mais longo porque neste mundo, meus irmãos, é o mundo que nos oprime, é o mundo que nos faz ter medo, é o mundo que nos faz vacilar na fé, é o mundo que tenta tirar de nós a verdade que vem de Deus. E diante de tudo isso, nós adentrando na barca, nós vamos sentir esses ventos fortes, e essa barca é a Igreja de Cristo. É quando você diz sim, você é batizado, você se coloca junto a caminhar com a tua família, lutando, lutas diárias. É o vento forte, é a ousadia, é as situações que nos traz medo, as situações que nos faz ficar com o coração apreensivo e faz o quê? Vacilar na fé. É isso que nós vamos entender hoje, que nesse momento nós devemos falar: "Senhor, salva-me." E Jesus vem, segura nós pela mão e nos levanta e fala uma palavra: "Ei, homens fracos na fé." Então que a gente possa ser fortalecida a nossa fé hoje com a presença do nosso Senhor, porque Ele não nos abandona, Ele vem ao nosso encontro, Ele está conosco na mesma barca. Talvez Deus ele saia um pouquinho, volta, mas Ele está ali cuidando de nós. É aquele Deus que não nos abandona, que não nos larga sós, Ele cuida de nós. No Evangelho, Pedro caminha sobre as águas, mas afunda ao duvidar. Quantas vezes também afundamos no medo, na dor e na solidão? Então, irmãos, a gente já começa a refletir com o ensinamento. Quantas vezes nós afundamos no medo, na dor e na solidão? No meio da tempestade, Jesus estende a mão e nos diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Ele não nos abandona, mesmo quando tudo parece escuro. Hoje,
Se a sua alma estiver cansada, ferida ou cheia de dúvidas, olhe para ele e clame como Pedro: Senhor, salva-me! E sinta suas mãos te levantarem. Querido irmão, com essas palavras, nós vamos dizer: Senhor, salva-me! E sinta Jesus te pegando pela mão e te levantando, meu irmão. De todas as situações de medo, de todas as situações de dor, de todas as situações de solidão, diante da escuridão que o mundo oprime, diante da escuridão que as coisas vêm tentando abalar a nossa fé, que o Espírito Santo de Deus venha trazer neste momento a fortaleza, para que você se sinta fortalecido. Xandalaí ali 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 Xandalai alamai ali 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 Xandalai alamai ali 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 ali. Sabe, irmão, muito forte que eu senti em poucos segundos aqui. É como uma pessoa, não deu para entender se é um homem ou mulher, vamos colocar todos nós, né? Caminhando, e de repente você tenta segurar na mão, nessa mão que para te amparar. E me veio assim essa mão do Pai aqui da terra, que você não teve essa mão para segurar. Que você, na hora que você procurou, você caiu quando criança. E você não teve essa mão para te levantar. E essa dor que tem no teu coração da falta do Pai, da falta da presença do Pai na sua vida. É uma dor que ficou dentro da tua alma. Uma dor que tem te incomodado. Você tem, ainda fica lá dentro, mas Deus está te curando nesse dia, dessa dor. Porque essa mão que você está vendo agora é a mão de Jesus te segurando. Na hora que você caiu, quem te levantou foi Jesus, meu irmão. Quem te levantou, essa mão que está ali te amparando como o teu Pai, segurando em tuas mãos, é o Senhor. É a mão, talvez que foi usada ali de uma pessoa estranha, de uma pessoa que você não conhecia, mas é a mão de Deus ali sendo usado para te levantar. Foi Ele que te cuidou. Pode uma mãe abandonar um filho, mas eu jamais te abandonarei. É a palavra de Deus, meu irmão. Onde nós vemos lá em Isaías. É a palavra de Deus que não nos deixa sós. Ele não nos abandona. Talvez nós pensamos que estamos sozinhos porque nós não gritamos como Pedro. Salva-me, Senhor. Então nós precisamos dizer: Deus, me ajuda. Deus me ajuda, me tira dessa situação. E creia, meu irmão, se você gritar com todo o teu coração, dizendo palavras, pedindo ajuda ao Senhor, Ele vai colocar a mão sobre essa situação. Mas fale palavras, nós temos que dizer as palavras com firmeza. Uma palavra que você entenda que Deus está te olhando, que você entenda que Deus existe, que você entenda que Deus cuida de você. E essas palavras vai te dar um novo caminho na sua vida. Tem pessoas largando de vícios, tem pessoas largando da droga, largando do alcoolismo, porque o teu coração era dolorido com a falta do Pai. E hoje você está entendendo. Pessoas largando de muitos vícios, não vícios somente de bebida, álcool, drogas, mas vícios errados, emburramento, dor, traumas, ira. Tudo isso vem no teu coração. Tantas situações que me vêm agora, sabe, irmãos? Como passando assim, como essa tempestade mesmo, destruindo as famílias, destruindo corações, destruindo pessoas de ter uma esposa, um esposo. São sentimentos que ferem até o casamento, teu casamento hoje, por causa que você olhava para esse desprezo do teu pai dentro da sua casa, e isso fez com que você também desprezasse hoje o teu casamento. Mas em nome do Senhor Jesus você está sendo restaurado, limpo, purificado, porque é Jesus que segura em tuas mãos. Ande com o Senhor em todos os momentos da sua vida, no teu casamento, na tua vida familiar, no teu trabalho. Ande com o Senhor, segurando na mão dele. E vinha nós caminhando como uma criança mesmo assim, e segurando na mão do Senhor, na mão do Pai. E Jesus disse: se nós não formos como uma criança, nós não entraremos no reino de Deus. Porque a criança sempre vai estar ali segurando na mão do Senhor, segurando nessa mão que nos ampara.
essa mão que nos guia, essa mão que nós sabemos que está aqui do nosso lado, nos segurando, não nos abandona. Obrigado, Jesus. Fala obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pessoas hoje trazendo a segurança, trazendo uma paz no coração, porque você sentiu pegar na mão de Jesus. Você sentiu que Ele está do teu lado todos os dias, todos os momentos. Você entendeu hoje que você não está sozinho em momento algum. Nenhum momento. Ele está cuidando de você. Basta você dizer, salva-me. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.